Olá pessoal, olha eu aqui de novo, estamos de volta. Queria saudar os meus alunos aí do primeiro período de administração, da Faculdade Nova Serrana, nossa fãs, dizer que eu estou com muita saudade de vocês, com muita vontade de voltar à sala de aula para a gente poder conversar, para a gente poder discutir, dialogar algumas coisas aí da nossa disciplina. Espero que estejam todos bem, que estejam se cuidando, porque a gente precisa sair mais forte aí depois que tudo isso passar, não é mesmo? Bom, estou aqui de volta então para nosso segundo encontro aqui no nosso canal. Como a gente tinha conversado, a minha proposta aqui hoje é a gente poder revisitar um pouco alguns conteúdos que a gente já trabalhou em sala de aula, fazendo uma mini revisão, vamos dizer assim, né? Para que vocês também possam pegar o material já enviado, já trabalhado e dar uma revisitada também, porque isso é importante, combinado? Gostaria de acordar com vocês aqui então que a gente fizesse essa nossa mini revisão em dois momentos, ok? Essa primeira parte seria hoje e a segunda parte na semana que vem, visto que a gente já trabalhou muita coisa em sala de aula, já conversou sobre muito conteúdo também, então acho importante para não ficar cansativo que a gente faça essa divisão. Combinado? Vamos comigo então? Pessoal, a gente falou bastante, né, nesses encontros que a gente teve já em sala de aula, como a nossa disciplina traz a proposta de viver aí esse semestre estudos práticos em administração, nós conversamos e chegamos à conclusão que era importante a gente revisitar um pouco também do passado aí, da história da administração, para que a gente pudesse entender, né, e compreender alguns aspectos e alguns fenômenos, alguns fatores que nos influenciam até hoje, né, na nossa realidade, no contexto contemporâneo que a gente vive. Então, também acordamos que a gente não ia analisar e nem estudar profundamente todas as teorias, todas as abordagens da administração, porque não era o nosso objetivo com a nossa disciplina e também não fazia sentido, visto que vocês vão ver essas teorias e essas abordagens detalhadamente em outras disciplinas durante o curso, né? Então, a gente optou por escolher aqueles mais conhecidos e que, de alguma forma, trazem para a contemporaneidade do nosso contexto aspectos que a gente consegue identificar que são reais e práticos até hoje no nosso contexto. Então falamos do famoso Taylor, não foi isso? Conversamos muito sobre Taylor, falamos sobre administração científica, né? Taylor apresentou aí a ideia do gerenciamento do tempo e do movimento, muito famoso na literatura por esse estudo dele. Ele também trouxe aí a ideia, né, de criação de regras e de regras de execução do trabalho, do formato de trabalho, no intuito aí de permitir uma maior produtividade, uma otimização das tarefas. Ou seja, a sua proposta, né, a proposta de Taylor, estava intimamente ligada ao intenso controle do trabalho, ok? Estão lembrados que a gente conversou sobre isso? Bom, ele era obcecado, né, como a gente conversou, pelo domínio dos gestos e dos movimentos. Por isso esse estudo tão famoso dele, né? Ele também foi responsável aí pela cisão entre o pensar e o fazer. O que é isso, professor? A separação mesmo do que cabe aos gerentes e do que cabe aos operários, né? Essa separação hierárquica, vamos dizer assim, é bem ligada à responsabilidade dos estudos de Taylor. Ou seja, na nossa linguagem contemporânea, a gente chama aí da divisão do trabalho, né? Muito identificado ainda nas organizações hoje, principalmente no contexto industrial, né? Surge aí também a especialização do trabalhador. Quanto mais especialista eu sou naquilo que eu faço, mais produtivo eu serei, né? E uma busca aí quase que obcecada, como a gente já falou, pelo movimento certo e pelo movimento mais rápido, né? Bom, alguns autores na literatura tecem aí, né, inúmeras críticas sobre essa teoria, sobre esse modelo científico de Taylor, né? Antunes é um autor que
Antunes 2009, ele vem dizer que a atividade de trabalho reduzia-se a uma ação mecânica e repetitiva, o que não é mentira, como a gente conversou em sala de aula. E era uma espécie, né, como o Canguilhem fala, da adaptação do trabalhador ao seu meio de trabalho. E logo uma espécie aí de transformação do sujeito de forma controlável, de forma previsível e ajustável, né? Então era isso que propunha aí, de alguma forma os trabalhos de Taylor. Também a gente conversou bastante sobre a teoria clássica do Henri Fayol, também muito conhecido dentro da área da administração. Falamos aí das funções dos administradores, conversamos também sobre os 14 princípios gerais segundo Fayol, né? Falamos um por um. E depois a gente fez aí um comparativo, né, dessa administração científica de Taylor com a administração clássica muito encontrada no Fayol, né? E podemos discutir um pouco sobre isso. Vocês lembram disso? Até a gente chegar aí no sistema de produção Ford, né? Henry Ford, muito conhecido também na nossa área, foi um cara que trouxe uma visão, né, um pouco mais moderna dos modelos de produção. Porém, a gente discutindo e conversando, vocês lembram, chegamos também nessa conclusão, com tudo aquilo que a gente viu pela literatura, que não se viu aí, de certa forma, uma ruptura, né, com os princípios do Taylorismo. Mas sim, né, Ford trazia aí uma intensificação do processo de controle da força de trabalho. O que foi novo, então, dentro desse modelo de produção ofertado aí por Henry Ford, né? A novidade foi uma novidade técnica, bem significativa, para o aumento da produtividade, que foi uma incorporação aí de uma esteira rolante, como a gente conversou, e essa esteira era responsável pela movimentação das peças dentro da fábrica dele ali, de carros, né? E de forma que não precisava mais do deslocamento do trabalhador. Vocês lembram disso? A esteira trazia as peças até o posto de trabalho, né, do sujeito ali. Então, com isso se ganhava tempo, né, se otimizava o tempo e se ganhava também produtividade. Uma boa estratégia também de Ford aí foi, vamos dizer assim, o processo de fragmentação das tarefas, né? Então, cada um faz uma parte da tarefa, do processo como um todo, e aí eu consigo intensificar e controlar mais o ritmo de trabalho e, consequentemente, eu ganho uma produção aí em larga escala, né? Então, o modelo de produção do Ford traz essa característica aí de produção em larga escala, muito visto até hoje nas montadoras de veículos, né? Ribeiro, que a gente conversou isso dentro de sala de aula, o Ribeiro 2015, ele vem nos dizer o seguinte, né, que a implementação do Fordismo não significou apenas um novo modo de organização racional do trabalho e de produção. E, segundo Ribeiro, ele considera também que foi uma constituição e um novo modo de vida entre os sujeitos. Por que Ribeiro fala disso? Porque nessa época, onde surge aí esse modelo do Ford dentro da própria fábrica dele, ele usa algumas estratégias, né? Algumas estratégias que alguns autores consideram como formas de captação aí da subjetividade dos trabalhadores dele. Ele propicia um acesso a esses trabalhadores a poder ter os veículos que eram fabricados na fábrica dele. Com isso, né, de alguma forma, ele também retinha essa mão de obra e controlava não somente no espaço da fábrica, mas também o trabalhador dele fora do espaço da fábrica, né? E aí a gente falou um pouco também daquela cena do filme, dos Tempos e Movimentos, né? Muito famosa, com Charlie Chaplin, a gente discutiu e dialogou, e foi uma conversa muito boa. E aí, para fechar essa parte aí de Taylor, de Ford, nós conversamos e tiramos algumas conclusões e algumas reflexões. Eu gostaria de trazer aqui e retomar com vocês.
a gente pegou uma reflexão bem bacana, né, do autor Gaulejac, 2007, vocês vão recordar disso, tá no material de vocês, onde ele diz o seguinte, né, as empresas centradas nos dispositivos desses moldes mecanicistas, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo também, que é bem conhecido, utilizam, né, do poder disciplinar para canalizar a atividade física, uma espécie, segundo o Gaulejac, uma domesticação aí dos corpos, né, para tornar-nos dóceis, né, úteis e produtivos. É uma crítica que, na verdade, Gaulejac faz a esses modelos considerados aí mecanicistas. Além disso, também a gente fechou esse ciclo aí de conversa com uma outra reflexão bacana, que o tratamento, né, que exclui a análise comportamental das pessoas dentro da organização, muito voltado aí somente para a remuneração, ele não colabora, vocês lembram disso, pouco ajuda e convida parte da estrutura social a buscar novos caminhos. Então é algo para a gente se pensar, né, quando a gente traz esses modelos da administração e tentam implantar eles de uma forma engessada. Além disso, a gente também conversou que não adianta a gente pegar esses modelos e essas teorias lá do passado e apenas aplicá-las hoje no nosso contexto atual, pensando que tudo vai funcionar da mesma forma que funcionou lá, né? Existem todo um contexto histórico, socioeconômico que veio caminhando junto com a evolução, né, da nossa área da administração, que precisa sim de um olhar atento para que a gente possa atuar aí dentro das organizações em suas diferentes formas. Bom, além disso, pessoal, a gente também conversou um pouco sobre o famoso Elton Maio. Vocês lembram disso? A gente conversou muito, a gente trabalhou em sala de aula, falamos da famosa experiência de Hawthorne, né? Foi muito legal também essa nossa aula, porque a gente pôde conversar um pouco e discutir se realmente nessa época proposta por Elton Maio, na famosa Escola das Relações Humanas, e o que é discutido aí dentro da literatura, do material proposto pela nossa área da administração, quando traz o Elton Maio como alguém que vem proporcionar um olhar para o trabalhador, e a gente foi discutindo sobre isso, foi entendendo que não foi bem assim, não é mesmo? E fomos também, de alguma forma, traçando as nossas críticas e as nossas próprias análises dentro do nosso contexto de sala, e também achei muito positivo, foi muito bacana, e gostaria de reviver um pouco aí com vocês sobre isso. Dentro da nossa atividade prática, onde cada grupo ali, né, pôde discutir profundamente cada etapa da fase da experiência de Hawthorne, e nós traçamos também algumas conclusões, vocês vão lembrar aí quando eu disser para vocês, quando a gente discutiu que engana-se, né, quando a gente pensa que a proposta de Maio trouxe uma nova concepção, né, alterando de alguma forma a estrutura do modelo de Ford ou de Taylor. Na verdade, o que Maio veio trazer foi uma contribuição para alterar, ainda que parcialmente, a gente falou sobre isso, as atitudes dos gestores em relação aos trabalhadores, né? Vale ressaltar que essa experiência de Hawthorne aí, contemplada por Maio, ocorreu num momento da história onde os sindicatos estavam ganhando muita força e ganhando muito espaço dentro das empresas, né? Então, o que explica um pouco também essa chegada de Elton Maio dentro das organizações. Uma outra coisa que a gente discutiu muito e foi muito legal é que a gente não exclui aí os benefícios e as contribuições que trouxeram essa experiência de Hawthorne para a ciência e para a prática da administração, visto até hoje, que Maio fez importantes descobertas, né? Mas também a gente discutiu e conversou que ele também fez algumas encobertas, vamos dizer assim, né? Maio também encobriu algumas coisas que ele descobriu e não quis falar e não quis trazer à tona no momento, mas que são muito importantes de discussão, de análise,
principalmente para o nosso contexto atual, né? Principalmente quando a gente for falar aí sobre grupos, sobre o comportamento do indivíduo dentro das organizações, pensando no modo individual ou coletivo, enfim, diversas outras coisas, né? Bom, pessoal, era somente uma revisita aí aos nossos materiais para a gente poder conversar um pouquinho. É bem rápido para não cansar vocês também. E a minha proposta aqui é que vocês possam pegar todo esse material que vocês têm em mãos, os slides, né, os textos que eu enviei também como suporte de leitura, as anotações que vocês fizeram em sala de aula e possam revisitar, possam fazer uma nova releitura, escrever um pouco do que vocês acham sobre tudo isso que a gente conversou, para que a gente possa dar continuidade na próxima semana, falando aí também do que a gente viu em sala de aula, já caindo um pouco aí mais para dentro do nosso contexto contemporâneo. Queria dizer para vocês novamente que eu estou com muitas saudades, relembrar vocês que tudo isso que a gente vem trabalhando aqui no canal não vai substituir as nossas aulas presenciais, que a gente faz tanta questão, até por conta da nossa relação afetiva muito bacana em sala de aula. Deixar um beijo grande para vocês, se cuidem, tá? Continuem em casa enquanto for determinado. Breve a gente vai estar junto de novo dentro da faculdade, em sala de aula, para a gente poder se abraçar, poder conversar e estudar muito aí dentro da nossa disciplina. Forte abraço, beijo no coração de vocês e até semana que vem.